E aí, pessoas na paz? Hoje nós vamos falar do quadrinho Egum, com roteiro de André Alonso e arte de Anderson Cabral, Silvio DB, eu de Tênis, Felipe Moreno, Tila Barrionuevo e Helena Sintra. Bom, o que é esse quadrinho? Esse quadrinho é um quadrinho que conta da jornada metafísica sobrenatural de Rubens Carneiro, o homem mais desonesto do Brasil. Menos, a não ser que você acredite no que ele fala. Ele é um político dos mais clássicos que a gente tem por aqui, né? Então, é um cara que não tem basicamente nenhum ponto positivo. Ele é um completo monstro em todos os sentidos possíveis. É detestável. E claro, exatamente por isso, ele é muito bem sucedido. Ele consegue realizar o seu sonho de se tornar governador, mas a sua obsessão por poder e completa incapacidade de não ser corrupto leva ele a entrar em contato com criminosos que basicamente matam ele já no primeiro capítulo. Na verdade, essa é a base da história. Ele, a esposa dele também morre. A gente vai ver a jornada do Rubens por esse plano, esse submundo, né, plano imaterial, que meio que inicialmente tem umas coisas que refletem o nosso mundo, em outras ele é uma coisa totalmente distinta. Nesse mundo existem criaturas sobrenaturais, né, que lembram, talvez, entidades que você viu em outras religiões, cartas de tarô, coisa do tipo, como demônios e tal. Não existe... Ele até mostra na história um caminho de redenção inicialmente para ele, né? Que até foi dado pela esposa dele, que a gente vê aqui. Mas ele não quer isso, porque ele não tem como se redimir, digamos assim. Então ele aceita trabalhar, começa a trabalhar para esse demônio, né, esse Samael, e se tornar um corruptor de almas. O que é perfeito, né, para esse personagem. É exatamente o que ele sempre fez na vida. Mas aí começam a aparecer um negócio um pouquinho complicado, né? Onde a gente começa a ver que o Rubens trabalhou, né, começou a fazer esses trabalhos para esse Samael aí, corrompendo almas, né, levando a vida das pessoas a ficar mais difícil sempre que possível. Mas um interesse particular dele o levou a tentar uma coisa diferente, eventualmente. E, claro, você vai percebendo que essas tentativas de melhoria, que ainda não são, nem diria nem tentativas de melhoria, mas tentativas de chegar a um novo ponto, elas ainda estão ligadas muito ao interesse próprio, né? E, eventualmente, ele acaba mostrando mais uma vez que é um cara completamente corrupto e, basicamente, descarta as chances que ele tinha de redenção. Contudo, o final deixa ele com uma chance de talvez fazer alguma coisa boa, mas ainda assim de maneira meio egoísta, digamos assim. Pois bem, essa história, eu acho que ela é um caso daqueles onde você tem uma proposta interessante, que poderia ser bem explorada, mas não houve tempo. Esse quadrinho, embora ele tenha, vamos dizer que, vamos ver quantas páginas, acho que ele tem umas quase 100 páginas, no geral, mas tem tanta coisa que fica vago, tipo, o que o
o que foram os trabalhos que o Rubens fez para o demônio, como foi as interações que ele teve na Terra. A gente só tem uma experiência rápida do que ele fazia. Ele encontra entidades de outras civilizações, mas isso não tem uma conexão direta. A história demonstra que haveria possibilidade de coisas muito interessantes de serem contadas, mas não houve tempo. Então, o trabalho se limitou. Uma outra característica que pode ser um pouco complicada para algumas pessoas é que cada capítulo foi feito por um artista. Então, você tem estilos extremamente distintos entre capítulos. Uma vantagem é que você provavelmente vai ter algum artista que você gosta, né? Algum estilo que você vai achar interessante, tipo cartunesco ali, outros você tem um estilo um pouco mais parecido com arte japonesa, outros você tem um estilo mais realista, coisa assim do tipo. Vai variando bastante, mas infelizmente, como falei, a história não consegue explicar alguns pontos, o que de vez em quando é bom, mas em outros casos fez falta. E o letreiramento me incomodou bastante. Eu acho que ele foi feito por uma pessoa que estava aprendendo, né, no caso, o que é normal. Isso aí você sempre vai ter que fazer pela primeira vez, mas eu acho que o editor poderia ter tido uma revisão mais eficiente, porque tem algumas coisas interessantes, como por exemplo, o uso de balões de cores diferentes para determinar quem está falando, letras diferentes, né, em alguns casos, onde talvez determina também quem está falando, né, como está falando. Só que eu acho que isso não foi usado da melhor maneira possível. Você tem situações como essa, tá vendo? Letras que estão basicamente vazando dos balões, onde os balões linkam com os personagens de uma maneira muito estranha, tá vendo? Acaba sendo até meio icônico, né? Porque ele sempre faz isso, mas eu não sei. É bem diferente do que a gente está acostumado. Aqui mesmo já saiu diferente, tá vendo? Aqui, ó. Mas houveram alguns problemas com palavras, né? Alguns balões que faltaram palavras, alguns probleminhas com pontuação, os balões um pouquinho mal distribuídos. É uma pessoa que estava começando, mas eu acho que isso aqui faltou bastante trabalho do pessoal da edição, do editor, né? Por isso que a revisão em um quadrinho é muito importante. A gente pensa que não, mas isso pode determinar muito a qualidade de um quadrinho depois. Afinal de contas, a parte dos balões é como você vai conhecer a história de maneira mais detalhada, né? Além dos desenhos. Então, assim, no geral, esse é um experimento que eu achei que poderia gerar uma coisa bem interessante. Contudo, ele não conseguiu entregar tudo o que poderia. É uma pena, mas não é um trabalho que eu diria ruim, mas é um trabalho que ficou aquém do que poderia ser. É isso.